Olá, investidor. O meu nome é Wagner Cartano. Iniciamos agora o programa Flash. Vamos fazer um Flash hoje. Faz tempo que a gente não trabalha com a marca Flash. Fazer um giro um pouco mais rápido de mercado. Desejo uma excelente sexta-feira, 10 horas e 25, 23 de 9 de 2022, 17 graus. Aqui em São Paulo, tempo bom, primavera. Manhã belíssima, ensolarada. Eu já fui pro treino. Passei na padaria. Tomei um açaí e aqui estou para o trabalho. Hoje nós já fizemos. Eu falaria em comprar nesse momento racional do YouTube, vou explicar por quê. Hoje nós já fizemos lá no Telegram o Reader. Coloquei um post enquanto estava tomando café lá no Instagram. Peço a participação de vocês. Sigam o perfil da Top Traders no Instagram, Top Traders Underline. Ontem eu fiz live, anteontem também. Hoje eu vou fazer live à tarde. Hoje, entre a tarde e a noite, vai ter live, vai ter o programa Clique e vai ter Stories. Ontem eu fiz essa live, acabei de colocar um post, né, que é uma prova de fogo. Gostaria do seu like, do seu comentário lá no Instagram. E aqui nós falamos em compra, né? Tá equilibrado o livro de oferta, eu vou explicar por quê. A gente acertou ontem o racional do YouTube. Tomar um gole do meu energético de pitaia. Ontem a gente teve mais um pregão de acerto no mini índice. Eu vou dizer por quê. Que eu acredito que é compra e onde vai o mercado. A memória, apesar de tudo o viés baixista que a gente tem no exterior hoje, a memória curtíssima, o mercado está de lado há 6 semanas, mas a memória curtíssima é compradora. E eu acredito que a gente esteja diante aqui de uma simetria, ó, que essa região é mais ou menos correspondente a essa que nós temos. Então eu comentei lá no Telegram que vai ter o teste daqui a pouquinho do 113,370. Inclusive, durante a gravação, acho que vai ter o teste do 113,370. Agora são 10h27, o mercado americano vai abrir 10h30. Até as 10h40, eu acredito que a gente tenha o mercado na máxima 113,370, portanto, em 13 minutos. Ontem a gente percebeu o efeito que fez aqui o ombro, cabeça, ombro invertido. Era uma figura simétrica, nós acertamos na veia o movimento de ontem. Era um movimento ousado, mas nós fomos bem. E simplesmente, se a gente pegar aqui o 30 minutos, queridos, o mercado veio nessa LTB que gerou a queda a partir do dia 26 de agosto e posteriormente a partir dos dias 12 e 13, né? Então, novamente, foi um ponto testado e o mercado sentiu a região. Então, que eu acredito, né, que haverá aqui uma formação de fundo triplo. Eu vou marcá-los aqui na tela. Nós temos uma pinça em andamento nesse momento, perto da mínima, e que haverá o teste de 113,370. Ok? Até 10h40, 10h45 por aí. E tem aqui o Monster Gap, né? Se ele for fechado hoje, sendo ele um gap diário, vai demonstrar muita força, né? O mercado vai mostrar que realmente está descolado do exterior. Perfeito? Então agora eu vou fazer aqui os comentários do YouTube. Prestigiar aqui os nossos queridos amigos. João Vinícius, bom dia, querido amigo, bom dia a você. Obrigado pelo elogio, de fato foi isso mesmo, o mercado praticamente não andou. O IN está no 112, com aparente uma quantidade baixista para puxar a perna do M no diário. Que continuaremos na baixa essa semana que vem para depois reverter com tudo, que Deus guie a todos nós. Olha, eu penso que essa região é a região chave, viu, João? Precisa romper realmente o 116,445, porque o próprio 116, essa região de 115,800 e a região de 115,400, elas serão suportes uma vez rompidos pelo princípio da inversão de polaridade. Eu acho que essa região aqui é a região chave. Né? Se a gente observar pelo gráfico baseado no fechamento, novamente a CLTB, ó, ela fez topo 1,
2, 3 e segurou essa primeira batida. É o ponto a ser rompido, essa LTB mais curta que eu vou reforçar aqui na tela. Eu acho que é isso, ok? Wesley Oliveira, boa noite, professor. Agradeço a análise de 2 papéis. Qual sua visão sobre Camil e Soja 3? Tenho na minha carteira, está performando, mas ainda não estouraram. Obrigado por compartilhar seu conhecimento. Disponha. Vamos ver a Camil. Camil já fez parte de carteira aí da Top Trader. Tem até uma história engraçada. A gente ficou, pessoal, um período de 19 meses sem errar nada. Ações, Brasil, Estados Unidos, mini índice, mini dólar, tal. O nosso único erro no período, então não foi sem errar nada, né? Foi Camil. Só que a gente saiu da Camil, ela disparou. Então, se a gente esperasse mais 1, 2 dias, a gente teria tido um baita lucro. É uma ação com um perfil mais lento, conservador, tem uma simetria altista que diz que o preço vai buscar 10,65 nos próximos dias. Então é uma compra, mas uma compra mais tranquila, mais calma, mais conservadora, e é um cup and handle que nós temos aqui, ok? Parecido com a Honey que a gente viu anteriormente. Então, padrão de alta, mas uma alta lenta. Soja 3, nós temos em carteira, inclusive, que é a Boa Safra. Né? A Boa Safra rompeu a CLTB, fez um fundo duplo na média, agora está corrigindo de novo. Eu acho uma boa oportunidade nesse ponto, para quem não tem um ativo, e quem tem é ter paciência, uma ação com perfil conservador que deve, de repente, no mês de outubro, buscar algo perto aqui de R$14, eu acredito. E é uma ação, quando entrar numa zona de lucro, a gente vai realizar, porque eu penso no mercado forte para o final do ano, e aí, de repente, uma ação mais volátil, com perfil até mais desafiador, faça mais sentido. Ela não está agora na marca do pênalti aí da Cal para sair da carteira, mas ela deve sair tão logo o mercado disparar, ela deve subir junto aí no movimento corretivo. A gente deve ter outras ações mais ousadas para alocação. Eu vou montar uma carteira logo menos, eu vou fazer algumas mudanças para deixar o perfil dos portfólios um pouco mais desafiadores, voláteis, entendendo que haverá uma relação boa, uma boa relação risco-retorno que justifique essa manobra. Ok? Fabiano, parabéns pelo canal. Poderia analisar a Auri 3 e a SB3? Claro, para já. Vou tomar um pouquinho aqui do meu Red Bull. Olha o que o Everson, querido amigo, falou aqui. Boa tarde, professor Wagner. Poderia analisar a Caixa de Seguridade? Desde já agradeço. Domingo vai ser uma grande final das meninas. Inter e Corinthians, né? O Corinthians será campeão, mas independente de tudo, isso será um grande jogo. E meu queridíssimo amigo Nicolau Arbex ia pedir exatamente esse ativo, Caixa Seguridade. Parecia estar em uma bandeira de alta, mas bate na resistência e volta cada vez mais baixo. A bandeira é um mini canal de baixa. Qual dos fatores pesa mais? Finalmente, parabéns pelo acerto do fundo triplo. Muito obrigado, querido. O Messi está coberto de razão. Falar depois não vale. O Messi cantou a bola antes. É aquilo que a gente sempre fala, né, Nicolau? Ou então tem aparecido uma bandeira de alta, bateu na resistência. A bandeira é um mini canal de baixa. Eu acho que o que mais vale aqui, querido, é a tendência, mas vamos estudar. Então, CXSE3. O que o professor fala é o seguinte, eu não estou criticando o trabalho de ninguém, eu nem tenho tempo para isso, né? Às vezes a gente faz uma brincadeira, uma coisa ou outra, mas não uma crítica velada, algo nesse sentido. O que acontece é que mais de, talvez uns 99% dos profissionais que ensinam alguma coisa, dizem que operam e nunca abriu uma boleta e coisa e tal, eles nunca se comprometem. Eles colocam lá, o Copom não subiu os juros, aí o pessoal dá 10 mil curtidas. A Rainha Elizabeth faleceu, aí o pessoal coloca 15 mil curtidas. São perfis que não entregam nada, né? É aquele jogador que pega a bola e toca de lado. Pega, toca de lado. Eu sou o jogador que pega e vai na direção do gol, que chuta, que bate pênalti, bate falta, escanteio, tenta cabecear, tenta driblar, e quem tenta fazer tudo isso erra e acerta, né? Mas eu busco sempre a direção do gol.
é aquela história, quem não arrisca não petisca. Então, tocar a bola de lado, como a maior parte dos jogadores fazem, é fácil. Né? Então, o que eu acho que prevalece? O Mastro Bandeira, porque um dos pontos aqui importantes é que fechou o gap e respeitou o topo anterior. Então, é uma correção que abre oportunidade. Quando eu vejo o gráfico diário talvez um pouco nebuloso, eu vou no semanal. O semanal mostra o teste do topo anterior e um arame aqui, se a gente considerar somente os corpos no semanal, um movimento natural de aproximação entre média e preço. Então, vale compra sim. Ok? Aí o nosso querido amigo Fabiano pediu o Auri 3 e a ESB 3. Então vamos lá. Auri, a geração de energia alternativa, é uma boa oportunidade no semanal. Faz um candle aqui verde com sombra inferior. Tecnicamente é o que a gente vê, mas percebemos que é um ativo lento, né? Que indica aqui a formação de um fundo arredondado com 15,52. Eu não compraria nesse momento um ativo com esse perfil, mas entre a compra e a venda, se eu tivesse que escolher, eu escolheria indubitavelmente a compra. Ok? Outro ativo é a ESB3. E pessoal, comentem, né, participem, né, e se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, né, atuem na área de comentários, deixem o like também, isso é muito importante. O mercado está pesado aqui, não resolveu subir não. Na verdade entrou pressão vendedora com a abertura das bolsas americanas, vamos ver como é que vai reagir. A ES Brasil também, mais um ativo um pouco mais lento. Né? Entre a compra e a venda eu compraria, mas eu não escolheria para comprar. Eu acho que a melhor alternativa, inclusive nós temos na carteira secreta, que agora não é mais secreta, né? É CEMIG. Né? A CEMIG, sim, nesse processo de correção ela abre compra, porque ela já tem um movimento prévio de alta. Perfeito? Aí nosso querido amigo César, ele pede quero. Eu acho que por enquanto sim. Acho que ainda vale insistir um pouco mais em quero, como a gente fez em alguns ativos e deu certo sobre uma LTA. Talvez aqui um início de movimento possa trazer a 6,44, montar aqui um fundo duplo ou padrão da alavanca. Então acho que ainda vale insistir. Marco Gastão, boa tarde, professor. Qual seria o próximo destino? Ó, rompendo essa região que você comentou, 116,445, no mini índice, rompendo aqui 116,445, o próximo destino 119,460. O difícil é romper, mas vai romper, mais cedo ou mais tarde vai romper. Isso daqui é um típico movimento da porrada, fica um tempão de lado e depois duplica isso aqui, né? A partir do fundo. Então, ó, você pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrantes. Aí você pega aqui 1, 2, 3, ó, 4, 5, 6. Só o sexto, só 6,5, né, que seria 61,1. Eu tô fazendo Fibonacci na unha aqui, ó. Só o 61,8 de Fibonacci já traz o preço aqui nos 122 mil pontos. Viu o Fibonacci na unha baseado nos quadrantes aqui? Por isso que eu deixo o gráfico quadriculado aqui. 61,8 de Fibo. É isso. Feito na unha. Legal, então assim eu atendo queridos amigos Nicolau, Everson, Marco, César, Fabiano, Wesley e João, que tornaram a nossa gravação ainda mais nobre e melhor. Daqui a pouco o mercado vai buscar 113 mil pontos de novo. Essa primeira porrada foi para baixo, 113, daqui a pouquinho ele encosta ali no 113, 113,100. E o 113,370 pode não bater exatamente no horário que eu falei, mas bate ainda durante o dia. Então daqui para a máxima são 1.000 pontos que a gente vai observar de valorização. Muito bom. Eu vou fazer então aqui o Bitcoin. O Bitcoin está dormindo, né? Não tem muito o que falar. Tem que ter paciência. Às vezes você entra num ativo
Ele sobe muito, você tem que ter paciência, ele cai muito, você tem que ter, então, o caso do Bitcoin, né? Aparentemente aqui vai respeitar essa linha de retorno, daí fica como alternativas o BitH11, né? Ou o Hash 11 que tem Ethereum. Não, Hash 11, talvez interessante. A gente tem aqui o milho. É mais um ativo que tem que ter paciência. Os alunos têm mandado, Eduardo Almeida, o Hopka também mandou alguns estudos, né? As bandas muito mega justapostas, né? A gente vai ficar de olho aqui, por exemplo, o X negociou, por exemplo, hoje 80 milhões, né? Ainda a liquidez está no X, não está no F. Aí nós temos o dólar, né? O dólar ele gira em torno do nosso preço médio, ele vai um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. E é isso, né? Tinha uma configuração francamente altista, mudou o cenário de ontem para hoje, né? No exterior, mas eu não acho que vale a pena, por exemplo, sair do dólar nesse ponto. O nosso médio está 5,188, vida que segue. Então a gente mantém por enquanto. Né? Ele vai um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Hoje um Monster Gap. A abertura foi muito pesada, né? Então distorce os próprios gráficos, enfim. Tem um aumento de volatilidade. É aquela história, o que eu faria aqui no caso do dólar? Marcou a máxima do dia 5.219, correto? Pessoal, o que faltar no Flash eu faço ou amanhã, ou domingo, ou hoje mais tarde, tá? Então, 5.219. Qual que é a minha ideia? Eu acho que pode descer aqui no 5.193 e marcar um topo duplo, um rompimento falso. Mas aí precisaria... O que pode gerar isso daí? De repente o discurso do Powell 15 horas. Alguma coisa nova que traga ali, porque ele foi muito duro na quarta-feira. Ok, aí o mini índice a gente já fez, aí tem BOVA 11. O BOVA 11 está devolvendo mais ou menos a metade da alta da semana, mas ainda está em alta. Está aqui conservando média de 21. É um retângulo que nós temos aqui, ó. 1, 2, 3 toques, 1, 2, 3 toques. A gente tem um retângulo no BOVA 11 e no Ibovespa. O Ibovespa foi nessa região aqui de cima, né? 1, 2, 3 toques e sentiu de novo, né? Mas pode ser aqui um recuo para formar fundo e acionar um pivô, claro que sim. Se a gente colocar o Ibov aqui, por exemplo, na tela e o BOVA 11 e o gráfico semanal, né, a gente ainda tem uma alta de 2,30 no Ibov. Pô, não é uma alta ruim para a semana. A gente tem uma alta de 2,14 no BOVA 11. É claro, estava subindo mais de 4%, mas enfim. Não pode falar que é ruim, né, essa situação. Aí a gente tem os juros. Uma situação complexa, porque houve a perda de 11.600. A gente vê aqui na tela. Né, e está exatamente nesse ponto. Será que vai montar um fundo por aqui ou esse movimento é mais forte, né? Então 11.600 é o divisor de águas. Né? Eu não acredito que dispare a partir daqui. Acho que devolve um pouco dessa alta. E aí nós teremos Viva 3, que é Vivara, uma inclinação altista naturalmente, né? O 27 com 21 é um ponto importantíssimo, porque acima dele retroalimenta o viés de alta, energia compradora para deslocamento de preço, né? Cumpriu uma simetria em V. Mas é um ativo que não preocupa, assim como o positivo, que é um ativo ouro da carteira, vai aproximando o médio preço. Positivo a gente pensa em 16, 17 reais como alvo. Não é, por exemplo, uma ação que deve sair da carteira tão cedo. Mater Dei é uma ação que está mais do mesmo, é um ativo que já está na watchlist para uma possível troca, mas não agora. Aí temos Melnick. A Melnick mostra é uma também que está na watchlist, na lista de observação com Mater Dei, mas a gente vai aguardar um pouco porque tem as bandas justapostas, né? Tá de lado há mais de um mês, isso é um pouco irritante,
né, para os investidores, e local web é a mesma coisa. Então, a situação de Melnik, principalmente Melnik e local web é bem parecida. A gente vai avaliar aí se mantemos e tal. Diferente de Gerdau, né, que a gente pretende manter mais um tempo, na expectativa pelo rompimento e duplicar aqui esse canal. Ó, a mesma coisa Fibonacci na unha, ó, meio quadrante, 1, 2. Rompendo, por exemplo, a partir daqui, 1, 2, 2 quadrantes e meio, dá quase no gap. Então o nosso preço médio está um pouco abaixo de 28. Quando ela chegar nos 28, como eu estou com o triplo de Gerdau que eu tenho na média dos outros ativos, por exemplo, Gemat eu tenho uma quantidade grande também, é provável que eu venda 2/3 e mantenha 1/3, e aí entrarão 2 ações em carteira. E aí a gente vai divulgar quais serão, caso a manobra seja feita de fato. Pessoal, tem alguém que toma banho aqui no prédio, ou um andar acima, um abaixo, enfim. Acho que tem algum problema do registro. Eu acho que nem está saindo no áudio aí, mas parece que tem uma nave decolando, um foguete aqui no prédio. No início, quando eu mudei para cá, eu achei que era alguma coisa aqui dentro, né? Sei lá, alguma coisa hidráulica aqui na torneira, geladeira. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Daí eu saí procurando, aí percebi que era no vizinho. Falei, tem alguma coisa aqui, né? Um vazamento, enfim, alguma coisa estrangulada. Mas parece que vai levantar voo. Ok? Então, o caso de Gerdau é esse. Aí nós temos Dexco. A Dexco a gente acabou de entrar, né? Então a expectativa é pelo rompimento do ombro cabeça invertido e do triângulo, acho que vai ocorrer. E Cury é ouro, né? Essa leve queda de Cury não muda nada, ativo Prime que a gente tem. Então, ela deve alcançar patamares mais altos. Ontem eu estava até conversando com um aluno, né? A gente pensa em Cury, sei lá, 14, 15 reais. Foi um dos grandes acertos que nós tivemos aí nos últimos tempos. Não dá para pensar em sair, apesar de estar longe com um candle desse no semanal, enfim, mas a gente vai monitorar, claro. E aí nós temos China 11. Continua pouco interessante para uma entrada na ponta compradora, vindo aqui numa região de suporte anterior, né, um suporte triplo, a gente vai observar, mas por enquanto não tem um sinal mais forte. Vale, né, a Vale, essa queda, no meu entendimento, oportunidade. Petrobras. Petro, eu sei de todo o prêmio de risco, essa situação que envolve as eleições, mas eu não compraria no momento. É um ativo que eu passo, né? Um setor, enfim, que... Por quê? Porque eu não acredito, por exemplo, que o petróleo, pessoal, vai entrar numa espiral, mesmo que a gente tenha uma recuperação das bolsas, o que eu vejo para o petróleo são somente repiques, né? Eu venho falando sobre isso, então, ó, no semanal está caindo mais de 6%. Eu não vejo, por exemplo, assim, um viés de alta para o petróleo. Né? Tá perdendo o fundo anterior em Nova York, petróleo em queda, combustíveis para baixo, inflação para baixo. Né? Por isso que eu digo, o Brasil vai começar a cortar juros no primeiro trimestre de 2023, especialmente por causa dos índices de inflação que vão cair. E aí a gente tem o minério. O minério tem até uma inclinação um pouco mais de alta, mas também não desenvolve. Depende muito da China, né? Se vai ter essa reabertura um pouco mais acelerada. Ó, a Bolsa da China perdendo a base de um canal. O Japão também mais um candle fraco aqui, mas fechou gap. Essa é a novidade. E aí teremos na tela aqui Small 11, Mega Blaster, oportunidade. O dia de comprar não é no dia da euforia, e sim no dia que corrige dentro de um movimento de alta.
Aí nós temos o índice do setor de energia. Hoje está de lado, mas na parte alta de um candle forte de ontem. Então, um cenário francamente altista. Nós temos o índice de consumo. Mega retângulo. Para o lado que romper, deve duplicar o padrão. E hoje tem Brasil e Gana à tarde. Eu vou vestir uma camisa do Brasil. Corinthians. Brasil e Gana. Brasil 4, Gana 0. Índice do setor imobiliário resiliente. Né? Um pullback na região rompida de 78894. Média de 5 segurando a onda. Movimento absolutamente normal. Admissível, não muda em nada. Expectativa de alta. E o IMAT é o IMAT, né? O IMAT não vai nem com reza. Pela pressão do minério, do petróleo, enfim. Acho que hoje o mercado, mais o IFNC, pode fazer preço para cima. O índice de setor financeiro, que é o grande destaque do ano. Nós temos um oco. Ele foi acionado a 11,165 e agora existe um pullback. Ó, candle verde, vermelho, verde, vermelho. Segurando aqui, tá tudo certo. Tem até um... Não é proporcionalmente, mas o racional de um mastro bandeira. Aí tem BPAC. BPAC dando sopa, na minha visão. Hoje o banco mais atraente dentre os bancos grandes. Uma região de suporte, bandas justapostas. BPAC e SAMB são justamente as ações que eu entendo que tem melhor custo-benefício nesse momento. Também uma neckline rompida, um pullback aqui na mesma a 30,97. E TUB, correção normal dentro do movimento de alta, testando a média de 5. Itaúsa idem, né, testando a média de 5. Todos esses ativos positivos na semana. Aí temos Bradesco, um teste da LTB que foi rompida. E da média de 5 períodos. Você vê que a inclinação é francamente altista. Esses ativos vão fazendo zigue-zague ascendente. O Banco do Brasil, depois de BPAC e de SAMB, o melhor custo-benefício. Provavelmente, aqui, deixa eu só atualizar esses pontos. Nós temos um fundo, um topo e um fundo provavelmente mais baixo que o anterior. O rompimento de 41,43 acionará um pivô de alta, a IB3, SA3. A ideia também que passa é de um mastro bandeira, está levemente abaixo do topo anterior. E aí nós teremos Ambev, né, pouquíssimo interessante, essa não entraria. Né, Ambev para bater renda fixa hoje, nem para isso eu acho que é uma boa alternativa. Mas entre a compra e a venda, se pensa no médio prazo, eu compraria, mas tem algumas dezenas de ativos em condições melhores na minha visão. Falemos então dos títulos americanos de 10 anos. Um sinal de topo. Isso daqui é um doji lápide. Tem que ver se vai ficar assim mesmo o candle, se na segunda-feira aciona a mínima aqui, né? A 3,679. As bolsas americanas extremamente pesadas. Vamos dar uma olhada aqui sob a ótica do semanal. Ó, semana passada caiu 5,48, agora está caindo 5,01. Pessoal, vai formar fundo. Né? Vai formar fundo. Né? Tá caindo 10% em 2 semanas. Ó, o S&P 4,77, 4,63. Então, o que o professor fala? Quais os drivers podem levar uma alta forte aqui no Brasil? Primeiro, pessoal, que a gente tem aqui no Brasil o cenário de inflação para baixo, PIB para cima. Primeira situação. Segunda, eleições. Eu entendo como um catalisador positivo. Lá no Instagram eu falo quase todos os dias os motivos. Outro driver, a reabertura chinesa. Mesmo nesse ritmo, se acelerar um pouco, melhor ainda. Né? Então... E um outro driver que pode levar à recuperação das bolsas no Brasil é a recuperação das bolsas americanas, porque simplesmente elas estão caindo mais de 10%. 4,13%. No caso do índice Nasdaq, né? Mas enfim, perto de 10% em 2 semanas. Então, uma recuperação da metade disso, imagina o que pode acontecer aqui no Brasil, que já tem um apetite comprador. Então, no caso do VIX, Volatility Index,
eu vejo uma região de venda, aqui a 28,50. O BZQ inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2 é normal que tenha esse repique, né? Nós estamos caindo. Então, mas eu não vejo uma reversão no BZQ que seja um sinal que a nossa bolsa vai cair. EWZ, muitos alunos falam, professor, quando o EWZ estiver numa condição de compra, tal, legal, você avisa, tá avisado, eu acho que é uma boa configuração. Uma alta forte seguindo de um teste da média de 21. E aqui nós temos a bolsa do Reino Unido, vamos fazer semanal também para vocês terem uma ideia, né, dessas bolsas aqui. Então, por exemplo, o Reino Unido, semana passada caiu em 56, agora 3,29. Você pega o Eurostock 50, ok, né? Tá numa região de suporte a 3350. Tá um pouco abaixo, mas pode fazer aqui um 2, 3, um fundo triplo, por exemplo, né? E somente nas duas últimas semanas, ó, em 92 e 464. Ele tá fazendo um pivô de baixa no rompimento, na perda aqui de 3428. Então a queda, né, é uma região de suporte também em Paris, né, se você pega as duas. Então a recuperação, ó, 2,17, 4,77. A própria recuperação parcial das bolsas na Europa, ó, 2,65, 3,40. É uma época do ano que geralmente vem força compradora. Geralmente, não que seja uma certeza, né? Então, por exemplo, um rompimento falso de 12,390 pode gerar um movimento de recuperação. Uma região de fundo triplo, potencialmente. MME, o Brasil é a bola da vez, porque o MME está fraco de fato. Semana passada caiu 2,90 e agora 4,44. Inclusive, eu acho que parte desse fluxo que sai da Turquia, da China, ele deve vir ao Brasil, na minha visão. E o DXY não tem sinal de topo, né? O dólar contra uma cesta de moedas, dólar muito forte. Ontem fez um enforcado, já anulou. E Bovespa em dólares, eu continuo entendendo que nós temos aqui um baita de um alargamento e é simplesmente um teste da média de 21, não muda em nada a nossa leitura altista para o curto prazo, aí, até o médio prazo. Bom, se o TradeView não travar, aí não teve gravação, né? Então é isso. Eu fiz tudo, eu só não fiz as carteiras, aí depois eu gravo um outro vídeo fazendo um resuminho, e aí eu faço pelo menos 2 dos portfólios aí, ou Fly USA, ou até carteiras secretas. Pessoal, por enquanto está entregue, um grande abraço a todos. Logo menos a gente vai mudar aqui as comunicações para a Semana do Trader, vai ser entre 17 e 21 de outubro. Eu aguardo todo mundo lá, vai ter 5 lives de segunda a sexta e conteúdos especiais pelo Telegram. Um grande abraço, excelente pregão a todos, queridos. Valeu!